Esta é a terceira parte da Lei do Perdão por Raymond Hallowell. Um bom estudo para você. Nos deparando com tais fatos, nós podemos compreender mais profundamente porque Jesus tão frequentemente falava do perdão dos pecados. Ele conhecia a lei do perdão e ele sabia da importância vital que ela exerce na vida de todas as pessoas. Quanto mais estudarmos isso, mais maravilhados nós ficaremos com a simplicidade e perfeição do seu cumprimento. Nós devemos esquecer, pois como Salomão nos disse, um pecado esquecido é um pecado perdoado. Devemos esquecer, deixar para lá algumas partes de nossa disposição que não é um ganho nem alguma coisa prazerosa para as pessoas ao nosso redor. Em troca, nós estaremos reparando a brecha onde pisamos na bola, cometemos um erro ou pecamos. As ervas daninhas não recolhem-se com o tempo, ao contrário, elas irão aumentar e crescer mais fortes até que elas acabarem com todas as flores. A mesma coisa acontece com nossos pensamentos de pecado. No jardim de nossa memória, eles precisam ser eliminados, cortados e destruídos para que então apenas os pensamentos de saúde e alegria possam crescer. Um homem pode ter o hábito de beber demais e não ser somente miserável por dentro, mas causar muita infelicidade em sua casa. Ele deseja superar o hábito pecador. Ele recebe toda a ajuda de seus amigos e aqueles que o amam para que resista ao desejo de beber. Por vezes e vezes, ele supera a tentação e depois cai. Repetidamente, a sua família o ajuda e o encoraja a parar. Finalmente, ele chega ao ponto que ele não tem mais a ânsia. Então, ele é capaz de esquecer o desejo de beber e superar seu efeito pecador. Então, ele esquece não apenas um drink, mas o desejo de beber. Quando o homem esquece a ideia que desperta o desejo e o leva às ações físicas, então, e somente então, a lei do perdão o levanta e o liberta do efeito debilitante. Um pecado esquecido é um pecado perdoado quando o pensamento ou ideia que leva ao pecado é corrigida. James explica a verdade claramente dizendo: todo homem é tentado quando ele se aproxima de sua própria luxúria e é tentado. Tendo a luxúria sendo despertada, abre-se espaço para o pecado. Expondo de uma forma mais simples, isso significa que todo homem, quando ele alimenta uma ideia que é errada, destrutiva ou mal, e ele a mantém na cabeça, geralmente ela torna-se um fato. Quando ele deseja superar uma condição de pecado, ele não deve perder tempo lutando contra o fato, mas corrigi-lo, esquecê-lo, deixá-lo de lado, perdoar a ideia que deu início a isso. Essa é a erva daninha no jardim que precisa ser arrancada no topo, tronco e raiz, e tudo deve ser completamente destruído. Em outra passagem, nós encontramos Jesus novamente repetindo a lei com algumas explicações. Em seu discurso, ele disse: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa é uma proposição perfeitamente razoável. Assim como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós, também deveremos nós ser perdoados. Essa lei tem nos seguido através do tempo, e hoje em dia falamos sobre ela como se ela fosse algo novo. Nós a chamamos de psicologia moderna. A lei afirma que certas ideias devem ser dissolvidas e apagadas da mente com o propósito de que outras ideias ou novas ideias de diferentes caráter possam substituí-las. Isso também pode ser explicado por exemplo da garrafa que está cheia de água e suja e precisa primeiro ser esvaziada, para depois podermos preenchê-la novamente com água limpa. Jesus falou sobre isso quando ele disse: não se deve pôr vinho novo em odres velhos, para que não se percam os odres e o vinho. Por exemplo, se você mantém em sua mente que alguém o ofendeu ou te tratou com injustiça, você não poderá se livrar de sua ofensa ou de sua falta de justiça enquanto você manter aquele pensamento em sua consciência. Frequentemente, as pessoas reclamam que elas não entendem claramente ou conseguem iluminação de espírito, assim como outras pessoas dão testemunho.
Você precisa apenas procurar em suas memórias e encontrar a causa. Se você não consegue o entendimento que você espera, primeiro procure em sua mente por pensamentos escondidos, não perdoados que têm se aninhado fora da sua percepção. Seus pensamentos têm sido alimentados com ressentimento que você guarda contra alguém ou alguma condição? Você tem o sentimento de que você foi desprezado por alguém? A lei diz: se não perdoarmos os erros daqueles que nos ofendem, também o nosso Pai não irá perdoar os nossos erros. Nós criamos as condições em nossas vidas conforme nós respondemos às demandas da lei. Algumas pessoas perguntam se nós acreditamos em cancelar as dívidas monetárias daqueles que nos devem, ou, literalmente, nós deveríamos perdoar as dívidas dos nossos devedores? No último mês, um monte de pessoas apareceram na primeira página dos jornais porque anunciaram que eles haviam rasgado todos os seus cadernos com os nomes de seus devedores. Isso eliminou as dívidas? Bem, os devedores agradecem em voz alta por alma tão generosa, mas eles voltaram a comprar novamente na mesma loja ou boutique e pediram a eles que os cobrassem. Em outras palavras, eles estavam agradecidos por terem sido liberados de suas dívidas, mas eles não perceberam nenhuma diferença, a não ser que agora poderiam abrir uma nova conta. Essa foi a terceira parte da Lei do Perdão. Eu agradeço a todos que assistiram, que ouviram. Muito obrigado, gratidão. E eu peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, vá em todas para sempre receber as notificações. E também deixe o seu comentário se possível, nem que for um emoji. Isto é para o crescimento do canal. Muito obrigada. E vai ficar aí na descrição do vídeo alguns links de reprogramação mentais, áudio do dinheiro inesperado gratuito para ouvir todos os dias, de manhã ao acordar e à noite ao dormir. Tem vários links aí. Então vocês acessem, né? E saiba tudo, saiba mais. Muito obrigado. Bye, bye, bye. Tchau.